paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente que vocês são inscritos neste canal, né? Que vocês estão inscritos nesses dois canais aí, igual eu já falei, nesse aqui e no outro, do YouTube. E é o que eu sempre falo, só estou no Facebook, YouTube e WhatsApp e Google. Isso aí, vamos lá. Vamos aqui em Lucas capítulo 24, né? Resumo do capítulo. O texto de Lucas sobre a ressurreição é mais do que uma simples narrativa dos eventos. Com efeito, interpreta esses acontecimentos à luz dos ensinamentos do Antigo Testamento sobre a Messias, 24, 6, 7. Na perspectiva da própria declaração de Cristo sobre sua missão, versículo 45, 47. O relato de Lucas se encerra não com a ressurreição, mas com a ascensão, e nos faz lembrar de que o Cristo ressurreto deve ser adorado, versículos 50 e 53. A ressurreição é de fato o selo da promessa de Jeová para a salvação. Lucas nos fala sobre as mulheres que visitaram o túmulo, versículo 11, e a curiosidade que levou Pedro a esquadrinhar o interior da cripta vazia, versículo 12. O autor do Evangelho comenta sobre os dois discípulos que caminharam com Jesus pela estrada de Emaús, explicando as Escrituras que falavam do Messias, versículo 13 e 29. O que eu falei que isso aqui é Escritura, viu? Lá. Lei, palavra, as Escrituras que falavam do Messias, viu? Lei. Tá vendo? Escritura. Ali não está falando Bíblia, ele está falando Escritura, lei, a palavra. Por isso que eu falo para vocês que esse ministério só acredita dessa forma aí. Entendeu? Olha lá. Explicando as escrituras que falavam do Messias. Por isso que eu falo que isso aí é escritura. Entendeu? A palavra. Vamos lá. Versículo 13, 29. O estado de euforia dos discípulos é descrito quando finalmente reconheceram a Jesus e lançaram-se de volta a Jerusalém para contar tudo aos seguidores de Jesus. Versículo 30 a 35. Finalmente Lucas fala da aparição de Jesus aos seus discípulos, ainda confuso, e abre a mente deles, de sorte que finalmente possam entender o significado de sua vida e morte. Versículo 36 e 49. Lucas concluiu com a lembrança de quem é Jesus exaltado nos céus, Jeová eternamente digno de nossa adoração, a fonte de nossa alegria, versículo 50 e 52. Então, quem é Jesus exaltado no céu, tá vendo? Então aqui falou do Filho e do Pai, tá vendo? O Pai é lá, eterno, ó. Os dois são eternamente dignos da nossa adoração, Jesus e Jeová e o Espírito Santo. Exatamente. Versículo-chave 24, eles são dignos, só os três que são dignos. Versículo-chave 24, 46 e 47. O que estava escrito agora se cumpriu. Por que só os três é digno? Primeiro, Jeová mandou seu filho. Depois, seu filho me salvou. E depois, o Espírito Santo reinou na minha vida para eu falar línguas estranhas e pular no poder e glorificar, né? Dando glória, aleluia, exaltando ele e recebendo as bênçãos dos três. Né? Isso é uma coisa muito poderosa. Jeová chamou, Jesus me salvou, e o Espírito Santo mora dentro da minha vida e dentro da minha alma para me dar alegria e paz e exaltar e receber poder do Senhor e grande poderio. É uma coisa, isso é importante demais, muito importante. Então a igreja, eu concordo, é com isso mesmo. Não só concordo, isso já está provado, né? Que os três existem realmente, porque eu já vi. Aplicação pessoal: não seja lento em confiar e em louvar o Salvador ressurreto. Não seja lento em confiar
e em louvar o Salvador ressurreto. Tá vendo? Por isso que aqui louva com os melhores louvores. Não é qualquer louvor, só melhores louvores. Destaques, vamos lá. Anunciaram 24:9. Os anjos lembraram às mulheres algo que os escritores dos evangelhos enfatizaram. Jesus adiantou seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. CF Lucas 9, 22, 44, 45, 18, 31 e 34. Não é de se estranhar que não tivessem alcançado o significado da declaração de Cristo. Agora, no entanto, eles se lembraram, mas continuaram sem entender. Admirando consigo aquele caso, 24:12. A descrição de Lucas sobre a confusão e o desespero, CF 24:21, que se abateu sobre os discípulos de Jesus, deixou bastante clara a tolice e dos boatos iniciados pelos líderes judaicos de que os discípulos haviam roubado o cadáver. Ela colocou a culpa nos discípulos, falando que os discípulos que roubou o corpo de Jesus, sendo que Jesus ressuscitou e nem precisou de discípulo nenhum roubar o corpo de ninguém. E os líderes judaicos lá falou que os discípulos tinham roubado o cadáver. Tudo isso aqui é inveja e olho grande de falsidade na época. Vamos lá. A morte de Jesus significava o fim de todas as esperanças. Era preciso ser uma pessoa desequilibrada para honrar a morte de seu líder, fingindo que havia ressuscitado. Nécios 24:25. No caminho para Emaús, Jesus usou a palavra anoetos para seus dois acompanhantes. Dos seis acontecimentos, no Novo Testamento, 5 são aplicáveis aos crentes, diferentemente do tolo, de ordem moral, do Antigo Testamento. Esta palavra descreve um indivíduo que vê as coisas sobre uma perspectiva distorcida e não do ponto de vista divino. Jesus então prosseguiu demonstrando o ponto de vista divino sobre sua própria morte ao voltar-se a olhar para as escrituras do Antigo Testamento, a fim de demonstrar que o Messias teria de sofrer essas coisas para somente então entrar em sua glória. Não basta dispor de informações corretas, precisamos estar em condições de interpretá-las corretamente. O uso que os escritores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento está ancorado na instrução sobre a pós-ressurreição dada por Jesus. No que diz respeito ao verdadeiro significado dos textos do Antigo Testamento, CF 24:44, verdadeiramente 24:34, a crença na ressurreição, literalmente física de Jesus, é corroborada pela evidência de 3 vertentes: o cumprimento da profecia, o testemunho ocular e de milhões de vidas transformadas pela fé em Jesus no lapso temporal de 2 milênios. A sua semelhança, 24:36 em diante. A primeira carta de João 3:2 narra que quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele. Esta passagem de Lucas nos conta muita coisa sobre a ressurreição de um corpo de verdade, feito de carne e ossos, versículo 39. Assemelha-se ao corpo normal, com suas formas marcadas pela cruz, versículo 39, capaz de se alimentar, versículo 41. E sem se deixar limitar pelo espaço, Jesus apareceu de repente entre eles num local que, segundo outro evangelho, estava trancada a chave, versículo 36. Não temos ideia das maravilhas que nos esperam, mas elas existem de fato, tá vendo? Então, a própria escritura já fala o quê? Mas elas existem de fato. Então, tudo é real e verdadeiro. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por esse culto
nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A vitória é só para vocês aí que são meus fãs. E nós terminamos de ler Lucas todo, né? Agora nós vamos conhecer outro livro. Nós terminamos de ler o Lucas todo, né? Terminamos de... Ó, tanto que nós lemos, ó. Ó o tanto que nós lemos, ó. 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 Olha o tanto que nós lemos. Ó. 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 Ó o tanto que nós lemos, ó. Nós leu tudo isso aqui. Depois nós vamos conhecer outro livro. E depois nós vamos conhecer outro livro que vai virar aí. Até o próximo vídeo, hein? É culto da tarde. Até o próximo. E nós terminamos nessa hora e até o próximo vídeo.